Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa palavra de Deus. Esses vídeos, neles nós fazemos o comentário da revista de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E neste nosso comentário nós sempre comentamos a lição em 10 tópicos, obviamente aproveitando os conteúdos que estão ali dentro da lição e um ou outro tópico, que surge, da nossa criatividade, e a gente termina injetando também um pouco de conhecimento, além do que já está, claro, na nossa lição. O autor da lição é limitado pelo tempo, pelo espaço, então a gente criou este canal com esse propósito de complementarizar o seu estudo. Muito bem, então, meus queridos, nós queremos aqui, antes do comentário da lição, agradecermos a todos os nossos queridos irmãos da nossa capital Maceió, do estado de Alagoas e do Brasil e do mundo, que oraram pela minha esposa, que teve, todos sabem, ela foi acometida de Covid, e da Covid ela sofreu um AVC, e eu quero dizer para os irmãos que os próprios médicos ali na cidade de Montes Claros, um abraço aos queridos irmãos ali de Montes Claros, os próprios médicos disseram a ela que ela é um milagre de Deus. Uma das médicas disse que não acreditava que ela saísse do hospital, e eu estou vendo a minha esposa aqui 95% já recuperada, apenas algumas pequenas sequelas que com o tempo a gente vai corrigindo. Então eu posso dizer que Deus operou um milagre na vida da minha esposa, era o que eu queria, que Deus realizasse um milagre. E você que orou é participante deste milagre juntamente conosco. Então eu estou aqui de volta ao meu ambiente de gravação, Hoje são 18 de novembro de 2021, eu estou gravando a lição para 28 de novembro de 2021, que certamente você vai estar assistindo o vídeo já na semana que acontecerá o estudo da revista. Claro, eu vou gravar na segunda-feira e no início da outra semana, que é o domingo, você vai estar estudando essa lição. Então, meus queridos irmãos, muito obrigado a todos mais uma vez. E se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca a oportunidade de se inscrever, deixar o seu like, que nos ajuda muito. O YouTube interpreta que o vídeo é relevante. Eu acredito que os vídeos sejam relevantes e têm sido uma bênção para todos os nossos queridos irmãos. Então, meus amados, sem mais delongas, vamos à nossa lição. A lição que estaremos estudando hoje é a lição número 9 para 28 de novembro de 2021, cujo título é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O nosso texto áureo diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. A nossa verdade prática nos diz assim: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. Vamos então à leitura bíblica em classe. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 34. Nos diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram.
como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Ok, nossa lição, irmãos, ela dispõe de uma introdução, que você pode ler aí. O primeiro tópico vai tratar sobre Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O tópico número 2 vai tratar sobre o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o terceiro tópico, Paulo apela aos líderes. E, por fim, então, uma conclusão. De repente, quando eu for comentar alguma coisa do tópico, eu coloco um título diferente, mas eu não vou fugir do título. Eu tenho muito cuidado com isso, né? O título da lição é a propaganda da lição. Então, se o título está dizendo uma coisa, o conteúdo da lição deve tratar do que esse título está propondo. Então, queridos, o título da nossa lição é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Então, eu vou enumerar aqui 10 tópicos que você pode anotar e eu vou citar na lição onde está o apoio deste tópico e assim você pode enriquecer a sua aula. Este canal é Escola Bíblica Complementar. Primeiro tópico, então, Paulo ensinando pelo exemplo. É a primeira coisa que a gente vê. Paulo era um grande líder e ele tinha discípulos também, alunos a quem ele orientava. E todos nós sabemos que não há maior lição do que o exemplo. Há um pequeno adágio que diz assim, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, queridos, o versículo 18 da nossa lição, eu quero apoiar esse tópico, diz assim, Paulo falando, e logo que chegaram junto dele, de Paulo, né? Ele disse então, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, meus queridos, nós vemos aqui que Paulo, em todo tempo, ele se portou de maneira exemplar entre aqueles a quem ele agora estava orientando. É inútil a uma liderança
cobrar dos seus liderados aquilo que essa liderança não faz. As pessoas não estão ouvindo muito o que a gente fala, eles estão observando o nosso exemplo. Então você que é professor de escola dominical, você que é pastor, você que é líder de jovem, a senhora que é líder de departamento de senhoras, o senhor que é líder de coral ou de qualquer um órgão da igreja, saiba que esses liderados estão olhando para o nosso exemplo. Se a nossa fala não corresponde à nossa prática, nós perdemos força no nosso ministério, perdemos força no trabalho que desempenhamos para o Senhor na sua casa. Então, Paulo, ele ensina pelo exemplo. O tópico 2 e subtópico 2 tem aqui uma observação interessante para nós lermos, que diz assim: o compromisso de Paulo com o Senhor, Atos 20, 19. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Não há algo que mais nos enfraqueça em uma liderança do que a incoerência. Agora, quando você é um líder coerente, que a sua fala, o seu discurso corresponde à praxis ou à prática, você certamente será um líder bem-sucedido que estabelecerá marcas aos seus liderados. Muito bem. O segundo tópico que eu enumerei aqui foi Paulo orientando pela palavra. Ora, irmãos, Paulo era um fariseu, filho de fariseu. Paulo, como se não bastasse ainda, se pós-graduou, vamos dizer assim, aos pés do Rabino Gamaliel, que derivava da escola de Hilel. Então, um homem extremamente instruído. O fariseu procurava ser instruído, ele podia até não praticar, mas ele buscava a instrução da palavra. E quando ele recebe a revelação do Senhor Jesus, então, meus queridos, aí é que ele orienta realmente pela palavra. Não existia, claro, o Novo Testamento, e ele muitas vezes se reportava ao Antigo Testamento para ensinar aos seus discípulos. Então, o que fortalece, aqueles discípulos que nos ouvem, aqueles que estão sendo tutoriados por nós, que somos liderança, é a palavra. Não adianta eu acho, eu penso, eu quero e tem que ser assim. Não, a gente precisa orientar pela palavra. Se a exposição da palavra genuinamente pregada não resolver a questão, meus queridos, nós não conhecemos outro tipo de artifício para poder convencermos. Não, o discurso humano pode convencer por uma semana, pode trabalhar o intelecto do indivíduo, mas nunca vai gerar a transformação que a palavra gera. Então, Paulo, ele se preocupa. Como, pastor Walter, nós apoiamos isso? Pelas suas cartas. Nós estamos aqui falando que Paulo se dedica aos vocacionados. E você vai encontrar na Bíblia 3 cartas pastorais. 1 a Timóteo, 2 a Timóteo e a carta a Tito. São cartas que Paulo envia aos jovens obreiros, aos seus discípulos, àqueles que recebem orientação do apóstolo. Então, Paulo orienta pela palavra. E em certa ocasião ele fala para uma igreja e ele diz: olha, ainda que eu venha, ou um anjo do céu venha trazendo outro evangelho, que não este que nós ensinamos e pregamos, que esse evangelho seja anátema. Então, os irmãos, vejam como ele está apegado à palavra. Ele é bibliocêntrico, vamos dizer assim, né? Se fosse nos dias atuais, apegado à palavra. Ok. Então, terceiro tópico, Paulo formando obreiros na prática. Não é? Nós sabemos que teoria é coisa muito boa, mas a prática é muito melhor.
O ideal é que se tenha um ensinamento teórico e tenhamos um ensinamento prático. Paulo tem um exemplo de vida, foi o nosso primeiro tópico. Paulo orienta esses vocacionados, esses novos obreiros, os que têm chamada de Deus para o ministério, ele orienta pela palavra. E em terceiro lugar, ele forma esses obreiros na prática. Não existe melhor campo para a formação de obreiros do que a prática. É por isso que nas igrejas nós temos oportunidades inúmeras para uma pessoa trabalhar na porta, para uma pessoa ser professor de escola dominical, para uma pessoa tocar, cantar em um departamento, para uma pessoa pregar em um culto público na rua. E nesses trabalhos nós vamos descobrindo esses talentos e na medida em que eles vão praticando, eles vão desenvolvendo e daqui a pouco eles estão aí, excelentes obreiros para a casa do Senhor. Vamos para o tópico 1 e subtópico 2 e nós vamos ler aqui alguma coisa muito interessante, que diz assim: o ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla, era um ministério internacional, para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensinos diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. Então esses obreiros não ficavam só sentados ouvindo Paulo ensinar. Eles ouviam os ensinos de Paulo, claro, mas eles partiam para o campo para executar aquilo que eles tinham aprendido, porque nada melhor do que o campo, nada melhor do que o mundo para nos ensinar. Quando eu digo mundo, é porque nós saímos em campo de trabalho, na evangelização, as próprias lides na congregação. A gente aprende muito, irmãos. Aprende não só com os elogios, mas aprende também com as adversidades que a gente enfrenta, trabalhando com pessoas difíceis. Então, muitas vezes esse jovem obreiro começa a passar dificuldades e quer desanimar. Eu um dia conversava com um jovem obreiro, ele estava muito triste em sua igreja, e eu falei: olha, meu filho, Deus pode estar forjando em você um grande obreiro. Então essas adversidades não vêm para nos destruir, não quer dizer que Deus saiu do controle da situação, mas muitas vezes essas situações surgem à nossa frente justamente para a gente demonstrar como a gente lida com os problemas. Eu tenho dito muito que, e vou até ampliar, eu digo muito que pastorear é a arte de administrar problema, mas eu vou colocar nesse bojo todo os obreiros. O que é ser um obreiro? É ser um administrador de problema, um maestro, em meio às lutas, em meio às muitas cabeças que pensam diferente, às muitas igrejas com suas características diferentes, e a gente vai trabalhando e vai aprendendo, vai ensinando e vai sendo ensinado. Então, queridos, a prática é que é importante. Só a teoria, muitas vezes, quando você vai praticar, erra muito. Não adianta você ficar assistindo um vídeo, como é que dirige um carro. Na hora que você senta ali no banco do motorista e se depara com a realidade, a coisa muda, de figura. Então, Paulo forma obreiros na prática. Quarto lugar, Paulo prevenindo sobre os falsos mestres. Nós estamos aqui tratando sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Paulo começou a orientar esses jovens obreiros de que surgiriam falsos mestres. Olha o tópico 2 e o subtópico 1. Vamos lá, tópico 2 e subtópico 1. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Então, nós temos aqui na lição uma explicação quem eram os judaizantes, Durante o ministério de Paulo,
Muitos judeus acolheram a mensagem apostólica e tornaram-se cristãos, mas nem todos aceitavam a liberdade cristã dos gentios. Então, esses judaizantes exigiam que os gentios convertidos observassem a lei, tais como alguns aspectos, a prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas. Parecia que a graça de Deus não era mais suficiente. Então os judaizantes diziam que tinham se convertido a Cristo, mas quando viam o gentio convertido, queria trazer o gentio para as práticas do judaísmo, para as práticas da lei, e essa não era a proposta do evangelho. Depois vieram também os gnósticos, que se consideravam mais espirituais que os demais. Para eles, o espírito era mais importante que o corpo, e ensinavam que o corpo é matéria imprestável. Logo, o que você comete no corpo não computa nada. Essa era a ideia, Da implicação desse ensino, resultava a banalização da graça de Deus. Bom, aqui, irmãos, o comentarista cita os judaizantes e os gnósticos, mas a igreja enfrentou, aquilo que eles denominavam de lobos, lobos que se infiltrariam no meio do rebanho para deturpar a mensagem de salvação. Então, Paulo já preveniu a esses jovens obreiros sobre os falsos mestres. Vamos para o tópico 3 e subtópico 3, que tem outra observação também, sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. A metáfora dos lobos cruéis, não quer dizer que eram lobos animais, se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Então, os jovens obreiros deveriam saber que nem tudo seria um mar de rosas, que eles simplesmente iriam ensinar as escrituras e isso ia ficar por isso mesmo. Não. Em todo tempo apareceram as heresias, as falsas doutrinas, porque onde existe o verdadeiro, existe também o falso. Ainda hoje, nós estamos cercados de doutrinas equivocadas, de doutrinas que banalizam a graça de Deus, de doutrinas que não injetam no homem responsabilidade nem compromisso com a obra de Deus. Enfim, diversas doutrinas falsas por aí, falsos evangelhos e falsos cristos. E nós que pastoreamos temos que cuidar do rebanho, fazermos a defesa da fé, a apologética, e corrigirmos essas coisas. Por isso que é tão importante o ensino da palavra de Deus. Prosseguindo então, vamos para o nosso quinto tópico. Vou repetir. Primeiro tópico, Paulo ensinando pelo exemplo. Segundo tópico, Paulo orientando pela palavra. Terceiro tópico, Paulo formando obreiros na prática. Quarto lugar, Paulo prevenindo sobre os falsos mestres. E agora, quinto tópico, Paulo estimula o viver na direção do Espírito Santo. Paulo estimulou e nós temos que estimular os obreiros a viverem na direção do Espírito Santo. Nós não fazemos aquilo que queremos, não vamos para onde queremos, não ficamos aonde queremos e não permanecemos, aonde queremos. Não, irmãos. Quando a gente não puder mais andar na direção de Deus, não faz mais sentido uma vida cristã. Então, Paulo vai estimular o viver na direção do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso consolador, o Espírito Santo é o nosso ensinador. Então, queridos, Jesus foi para o céu e disse que enviaria outro consolador para que estivesse conosco. E esse consolador nos ensinaria. Quando nós temos uma dúvida, quando nós não sabemos o que fazer, nós sempre saberemos aonde ir, que é aos pés do Senhor, e pedir a iluminação
do Espírito Santo. Confira na nossa leitura bíblica em classe os versículos 22 e 23. Paulo diz assim: E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, o Espírito dele, é Espírito com E minúsculo, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Paulo crê que Deus está no controle de tudo, que o Senhor vai à frente dele, que o Senhor se responsabiliza pela sua vida. Aí ele diz que ele não sabe o que vai acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então o Espírito Santo ia orientando, né? Paulo estava intentando ir para uma outra direção, os irmãos lembram disso, e o Espírito Santo, né, através daquela visão do macedônio, né, passe a Macedônia e ajuda-nos, Paulo mudou a direção, e essa mudança foi feita por conta do Espírito Santo. Quantas vezes eu penso que tenho que ir por aqui, e o Espírito Santo diz, não é por aqui, é por aqui, né? E às vezes eu penso, vou fazer isso agora, o Espírito Santo diz, não, não é agora, você vai fazer depois. Então, meus queridos, é fundamental que o obreiro, o jovem obreiro, o crente entenda que ele tem que viver na direção do Espírito Santo. Porque muita gente dá cabeçada, dá com os burros na água, não é? E muitas vezes os seus projetos são projetos que vão à falência. Por quê? Porque tomaram decisões fora da direção do Espírito Santo. Veja Moisés, vejam os grandes líderes da Bíblia, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles andavam na direção do Senhor. E às vezes que saíram dessa direção, eles sofreram bastante. Então, nós somos orientados pela palavra, em todo o seu contexto, a andarmos e vivermos na direção do Espírito Santo. Paulo tinha essa preocupação de informar aos novos obreiros a importância de viver na direção do Espírito Santo. Quantas vezes nós temos que separar um obreiro numa congregação? Eu não posso separar porque o obreiro é meu amigo, porque o obreiro me dá carona, não é? Porque o obreiro é meu parente, é meu filhinho, é meu primo, é meu pai. Isso não interessa. Ministério é ministério, família é família. Não é? Nós vivemos na direção do Espírito Santo. Então, Senhor, é da tua vontade que o irmão fulano, que o irmão Beltrano, pode ser até que seja um parente nosso, pode ser até que seja um filho, mas que isso seja na direção do Espírito Santo. Não pode ser apadrinhamento e nem pode ser política, porque esse ministério não vai ter sustentação, não vai ter lastro, não vai ter garantia, não vai ter autenticação. Então, nós precisamos viver na direção do Espírito em todas as áreas e aspectos da nossa vida. Vai casar? Pergunte. Deus não se mete em casamento. Se mete, sim. O casamento é algo que define a nossa vida. Nossa vida pode mudar de rumo. Então, se Deus controla a nossa vida, você pode consultar a Deus. Senhor, é da tua vontade esse namoro, é da tua vontade esse casamento, não é? Isso é direção do Espírito Santo. Deus não fala? Fala. Eu já ouvi pessoas ensinarem que Deus não fala nada sobre casamento. Para mim, Deus fala nas grandes coisas e fala nas coisas simples da nossa vida. Deus está interessado até nos cabelos da sua cabeça. Saiba disso aí. Muito bem. Vamos para o 6º tópico. Paulo reflete a inspiração. Esse tópico aqui é muito especial para mim. Paulo reflete a inspiração. Paulo é um ensinador, é um mestre, é um apóstolo, é um discipulador. E, mais do que suas palavras, mais do que sua autoridade, Paulo tem inspiração. Eu tenho um conceito formulado sobre liderança, e eu digo que liderança é a arte de comandar pelo exemplo, pela persuasão, que é a arte de convencer as pessoas, e pela inspiração. Quantas lideranças não têm mais inspiração?
Inspiração é quando o seu liderado olha para você e diz: eu gostaria de ser como ele é. Não é? Isso é inspiração. É quando quem chega perto de você tem vontade de melhorar. Quem chega perto de você, você é um pastor, ele diz: eu quero um dia ser um pastor. Você é um presbítero, ele diz: o meu sonho é ser um presbítero para ser como esse presbítero. Eu quero ser um diácono para ser como esse diácono. Eu gostaria de um dia dirigir o círculo da oração, ser professor de escola dominical, como aquela irmã, como aquele irmão. Isso é inspiração. Inspiração é algo extraordinário na vida de um obreiro. E eu tenho certeza que Tito, que Timóteo e esses outros obreiros que nós citamos aqui, eles olhavam para Paulo não como uma figura ditatorial, não apenas como alguém que foi constituído, que tem autoridade porque lhe delegaram autoridade, mas porque ele era uma fonte de inspiração. Ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é inspiração. Sétimo ponto, queridos, nós vamos colocar aqui: Paulo adverte sobre o cuidado de si mesmo. Paulo sabe que a obra de Deus é importantíssima, o reino de Deus é importantíssimo, a igreja é importantíssima, mas a vida do obreiro também é importante. Muitas vezes nós ficamos no afã de fazer tudo e nós nunca vamos conseguir fazer tudo. Eu estou agora saindo da igreja em Benedito Bentes 1, dia 14 foi minha despedida lá, e no dia 13, que foi no dia anterior, tomei posse na Assembleia de Deus em Chã da Jaqueira 1. Você que na sexta-feira quiser assistir o culto de ensino, você vai acessar aí no YouTube, AD Jaqueira TV. AD Jaqueira TV, e você vai assistir o culto ao vivo. Então, meus queridos, muitas vezes o obreiro fica no afã de fazer tudo e ele acha que sem ele a coisa não anda. Então, a gente precisa aprender que nós cuidamos da obra de Deus, mas a gente tem que ter cuidado de nós mesmos. Paulo recomendou para Timóteo, disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Porque se eu estou mal comigo mesmo, irmão, eu não tenho como transmitir uma mensagem que traga inspiração, uma mensagem que convença, Às vezes o obreiro quer mostrar para a igreja que está cansado, que está arrasado. Olha, irmão, estou aqui morto. A igreja não quer ouvir isso. A igreja quer um líder que esteja entusiasmado, que empolgue o povo, que traga inspiração, força. Se o irmão já chegou cansado do trabalho para assistir o culto e agora tem uma liderança dizendo que está morta, ele vai terminar de morrer lá no banco em que ele está. Então, isso para todos nós que somos líderes. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, precisamos fazer um exercício físico. Pastor é danado para dizer que não tem tempo para fazer exercício. Tempo é uma questão de prioridade. Você não tem tempo porque não é uma prioridade na sua vida. Você acha que tem que trabalhar 24 horas com o evangelho e não vai cuidar de si mesmo. Problema seu, que vai morrer rapidamente, porque não cuidou de si mesmo. E não cuidar de si mesmo é pecado, porque você está desprezando o templo do Espírito Santo. Então vamos ver aqui o terceiro tópico e subtópico 2. Como nos diz aqui a nossa lição sobre o cuidado pessoal do obreiro. Paulo tinha uma liderança exemplar diante das pessoas, mas ele sabia que isso não bastava. Por isso, no versículo 28, ele diz: olhai por vós mesmos. Ele está falando com os obreiros. Assim, aconselhou os obreiros que olhassem para si mesmos. Isso fala do cuidado espiritual consigo mesmo e do cuidado físico também. Às vezes, na caminhada ministerial, tendemos passar a ideia de super-homens. Irmão, como nós temos super-homens, Entretanto, a experiência nos ensina que não somos intocáveis
pelas circunstâncias externas. É preciso cuidar do corpo, da alma e do espírito. Assim, antes de cuidar do rebanho de Deus, o obreiro deve zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual. Portanto, devemos cuidar de nós mesmos para cuidar do povo de Deus. Nós já temos obreiros que estão loucos, e estão nos púlpitos das igrejas orientando a igreja. Mas você vê que a postura dele não é de uma pessoa normal. A pessoa tem tanto problema, tem tanta coisa, não se cuida, não faz uma caminhada, não se alimenta bem, não dorme bem. Daqui a pouco está delirando em casa e pior, delirando no púlpito da igreja, delirando na classe de escola dominical, porque está desestruturado psicologicamente, não é? Emocionalmente. Então não adianta, irmão, se eu não estou bem, eu não posso estar cuidando da igreja. Como eu vou cuidar da igreja se eu não estou cuidando nem de mim mesmo? Né? Não vai surtir nenhum efeito. Aí fica isso aqui que o comentarista está dizendo, pessoas que acham que são super-homens, né? Acha que se tirar uma semana, 15 dias para ir um descanso, está pecando. Não posso fazer isso e tal. Não, irmão, eu acho que a gente deve fazer. Principalmente essa palavra para nós pastores. Um psicólogo, ele faz terapia, porque atende pessoas ouvindo problemas. Todas as pessoas que vêm conversar conosco, trazendo problema, ela vai embora, mas um pedaço do seu problema fica conosco, quando não fica o problema todo. E a gente vai absorvendo essa carga, daqui a pouco o cabelo começa a cair, começa a criar caroço na cabeça, daqui a pouco dá taquicardia, daqui a pouco dá tremedeira, daqui a pouco dá síndrome de pânico, daqui a pouco dá depressão e daqui a pouco, se Deus não tiver misericórdia, dá suicídio. Então nós precisamos, não é negligenciar a obra de Deus, quando você estiver fazendo a obra de Deus, seja intenso, mas tenha um tempo para você, ou você vai morrer e outro vai tomar o seu lugar e a obra de Deus continua. Então, eu acho bom a gente tomar o conselho do mestre Paulo aqui, de cuidarmos da obra de Deus, mas cuidarmos de nós e cuidarmos também da doutrina. 8º tópico da nossa lição. Paulo demonstra que nós passamos, mas a obra continua. Esse tópico nós vamos fazê-lo aqui por inferência, por dedução. Versículo 28 e 29, Paulo diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, tenha cuidado de você e tenha cuidado do rebanho de Deus, sobre o qual você foi constituído. Aí Paulo diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Paulo está falando de um futuro. Está dizendo para os seus discípulos, para os jovens obreiros: olhem, eu vou passar, eu vou parar, e vocês vão continuar, e vocês vão encontrar esses obstáculos. Então, meus queridos, Paulo é consciente de que ele vai passar, mas a obra de Deus continua. Então, não adianta muitas vezes nós queremos fazer tudo, porque não fazemos tudo. Agora, eu saí de uma congregação, entrou um novo pastor, e eu fui enfático em dizer lá no culto: eu não fiz tudo. Paulo disse, a Tito, disse: olha, Tito, eu deixei você em Creta para que você pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam. E Paulo deixou alguma coisa para fazer? Deixou, como eu deixei lá para fazer, como o pastor que eu vou suceder agora deixou também coisas para serem feitas. E vem um, vai fazendo, depois vem o outro e vai fazendo, porque ninguém termina tudo, né? E assim a obra de Deus vai andando. Daqui a pouco, irmãos, nós morremos, não é? E a obra de Deus continua.
Aqui no nosso estado de Alagoas, com a Covid, quantas lideranças foram embora, pastores, né, que tinham atividades relevantes aqui na igreja, né, e partiram, e outros tomaram o seu lugar, e a obra de Deus continua. Então é uma ilusão nós pensarmos, né, que a obra só anda comigo, se eu não tiver, ela não anda. Não, nós que somos obreiros e somos jovens obreiros, devemos estar conscientes de que nós passamos, mas a obra de Deus continua. 9º lugar, Paulo ensina aos vocacionados o despreendimento material. Versículos 33 e 34, ele diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Paulo não era ganancioso por dinheiro, né? Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. O que é que Paulo está dizendo? Eu trabalhei e conquistei. Não fui pesado à igreja. Não fiquei sugando a igreja, usurpando a igreja. Não, eu trabalhei, né, para não pesar a igreja. Então, Paulo vai mostrar para nós aqui o despreendimento material. O maior tesouro de Paulo era a vida eterna, a coroa de glória que ele aguardava. Terceiro tópico, subtópico 1, nos diz aqui, o apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. O versículo 24 mostra que Paulo tinha o coração livre da avareza e da ganância. Sua vida mostra que o despreendimento das coisas materiais e plena dependência de Deus são características inegociáveis na vida do obreiro cristão. Você pode estar dirigindo a igreja mais rica do Brasil. Se você não depende para ser cuidado de Deus, você é um pobre, miserável, cego e nu. Ainda que você tenha muito dinheiro no Brasil e fora do Brasil, você é um miserável, não é? Bem-aventurado é aquele que é cuidado pelo Senhor. E o Senhor sabe cuidar de cada um de nós da melhor maneira. Não precisamos ficar, então, não é, tomado de torpe ganância. Não precisamos. Subsídio teológico também tem aqui uma pequena observação. Paulo considerava que sua vida não teria valor se ele não usasse para a obra de Deus. O que ele acrescentou à vida era muito mais importante do que aquilo que havia ganho dela. Um trocadilho interessante, você deve marcar aí. O que ele acrescentou à vida, o que Paulo acrescentou à sua vida, era muito mais importante do que aquilo que havia ganho dela. Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que alguém encontrando, vende tudo quanto tem, né? Compra aquele campo e guarda aquele tesouro com muita preciosidade. Ok, e o último tópico da nossa lição, encerrando aqui, irmãos, então, o nosso comentário, Paulo apresenta que grandes conquistas exigem grandes sacrifícios. O versículo 24 vai dizer, aliás, um pouquinho antes, ele diz, no versículo 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo era sofredor, um homem de lágrimas. Mas no versículo 24, ele fecha dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Pronto, irmãos, aqui é o fechamento. Paulo vai mostrar, não é, que grandes conquistas. Lá na frente ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz que o combate é bom, porque o combate é um combate onde a gente conquista. Mas isso é com muito choro, com muitas lágrimas, com muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando,
voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Meus queridos e amados irmãos, estão aqui 10 tópicos, você pode aprofundar, né? De repente você pode não concordar com alguma ideia minha, não tem problema, né? Então, deixa o like se você gostou dessa lição, né? Compartilhe nas suas redes sociais, aí tem um local que você pode fazer o comentário e diga no comentário a cidade de onde você está vendo os nossos vídeos. Meus queridos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.